Sexta-feira, dia 13 de outubro, seja muito bem-vindo. Com muita gratidão, com muita alegria, eu acolho você para que juntos possamos nos alimentar da palavra do Evangelho para o dia de hoje. Deixa já o seu joinha, inscreva-se aqui no canal e mande esse vídeo nos seus grupos, para sua família, para os seus amigos. Evangelho dessa sexta, Lucas capítulo 11, versículos do 15 ao 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios? Se é por meio de Beelzebu que expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí, instalam-se. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje encontramos esse episódio em que Jesus está expulsando o demônio daquele homem. E os adversários de Jesus, sempre querendo tentar, sempre querendo provocar, sempre querendo atacar Jesus, invertem a situação, acusando Jesus de expulsar os demônios em nome de Beelzebu. E é muito importante que a gente entenda a resposta de Jesus. Primeiro, ele dá essa resposta que é lógico que não é em nome de Beelzebu que ele expulsa os demônios, porque como poderia o próprio Satanás estar dividido contra si mesmo? Como pode o próprio Satanás querer destruir Satanás? Isso não tem a mínima lógica. E a gente percebe que aqueles que acusam Jesus, aqueles que são inimigos do Senhor, usam de todos os argumentos, usam de todas as estratégias para tentar atacar o Senhor. Muitas vezes a gente percebe isso, quantos ataques Deus recebe, a religião recebe, a fé recebe, e são muitas vezes argumentos que não têm a mínima lógica. Estamos nesses últimos tempos ouvindo bastante a discussão sobre o aborto, e defender a vida não é nem uma questão religiosa, é uma questão de dignidade humana, é uma vida. Então não precisamos acreditar em Deus para querer defender a vida. Então, muitas vezes, quem vai contra a igreja, vai contra Jesus, usa de argumentos que não têm pé nem cabeça. E muitas vezes isso cria confusão. Satanás é o pai da mentira. E muitas vezes ele acaba destruindo por meio das enganações e por meio das mentiras. Mas tem uma frase que Jesus diz que é muito importante. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E aqui a grande verdade, a grande
revelação. Jesus é o reino de Deus, o reinado que o povo de Israel por tanto tempo esperou. Chegou em Jesus. Ele é o dedo de Deus. Ele é o rosto visível do Pai. Ele é o meio pelo qual também na nossa vida o reino de Deus já chegou. Não é algo que nós esperamos somente para depois da morte, mas o reino de Deus já está no meio de nós, porque Jesus está no meio de nós. Quantas vezes na missa nós respondemos isso, né? Ele está no meio de nós. E essa é a certeza, o reino de Deus chegou através de Jesus. E o reino de Deus é muito mais forte do que o reino das trevas. Jesus fala, quando um homem forte, armado, cuida da sua casa, essa casa está protegida, porque os inimigos não podem entrar nela. Quando o reino de Deus entrou na nossa vida, quando Jesus é o rei da nossa família, não precisamos ter medo do inimigo, porque ele nada pode fazer contra nós, porque temos o cuidado, temos a proteção, temos a força de Deus que é vencedor, é muito mais forte do que o poder do mal. Por isso, não temos medo. Tomamos cuidado, sim, de não dar brechas. Jesus, no final, diz desse demônio que sai e quando volta, encontra espaço, encontra a casa arrumada, ele volta com 7 demônios e aí o estrago é muito maior. Jesus está dizendo o quê? Que não podemos dar brechas. Deus é poder. Então, precisamos colocar Deus na porta da nossa vida, para que Ele seja o nosso guardião. O problema é que se tiramos Deus, damos brecha, deixamos a casa toda arrumada para que o inimigo venha e nos destrua. Por isso, todo cuidado é importante, mas não medo. Acima de tudo, fé. Fé no poder de Deus, que é vencedor sobre qualquer e todo tipo de mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre você hoje a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado e fique com Deus.